Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso módulo Formas Alternativas para Trabalho e Renda. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho, as definições de trabalho de acordo com diversas ciências, tá? Nós vamos falar também sobre emprego e renda e sobre oportunidades financeiras, oportunidades de negócio. Então, vamos lá. Primeiramente, né, relembrando a aula anterior, nós falamos as definições gerais de trabalho, certo? Então, a primeira definição que eu trouxe para vocês é que o trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim, né? Então, vocês também trabalham, né? Por mais que vocês sejam jovens aprendizes, né? Vocês exercem um trabalho, certo? O trabalho também pode ser definido como uma atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada, tá? Nós vimos na aula anterior que existem diversos tipos de trabalho, né? Alguns são formais, informais, né? Tem a carteira assinada, não tem o trabalho autônomo, assalariado, entre outros, né? Dos diversos que a gente viu. Então, é importante que a gente entenda o que é o trabalho, né? Para que ele serve. Geralmente o trabalho, então, é utilizado, né, como essa definição aqui diz, o homem exerce alguma atividade para atingir determinado fim, né? Geralmente esse fim, isso depende do objetivo de meta de vida da pessoa, mas em geral, né, podemos generalizar que o fim é conseguir renda, né? Ter dinheiro, né, receber um pagamento por conta desse trabalho exercido, né, ser remunerado. Então, eu trouxe aqui para vocês outra definição, né, de trabalho. O trabalho, então, ele significa um conjunto de atividades físicas ou intelectuais realizados por indivíduos com o intuito de atingir metas ou uma remuneração, como eu falei anteriormente. Ele pode ser feito de diversas maneiras e em diferentes áreas. Claro, nós sabemos, né, que o trabalho tem diversos tipos, nós já vimos isso, e o trabalho ele pode ser físico ou pode ser intelectual. Por exemplo, um trabalho físico, né, um trabalhador de uma obra, né, de uma construção, ele está exercendo um trabalho físico, né? Muitas vezes ele não precisa de muito esforço intelectual, vamos dizer assim, para realizar aquele trabalho. Acaba se tornando um trabalho que ele já sabe como faz, ele sempre faz um esforço mais físico do que intelectual. Isso não significa que a pessoa não precise utilizar, né, vamos dizer, a mente para trabalhar, mas é um esforço físico, né, em geral, físico. Um trabalho intelectual já seria, por exemplo, um trabalho de um professor, né, que utiliza o intelecto, né, que estuda, que prepara a aula, faz o conteúdo para passar para os alunos e ensina. Então, esse seria um trabalho intelectual, tá, pessoal? 2 exemplos, assim, só para ficar mais fácil da gente conseguir perceber as diferenças, tá? E também o trabalho, ele pode ser de diversas maneiras, né? Nós vimos diversos tipos de trabalho e em diferentes áreas, né? Nós temos profissionais que trabalham nas mais diversas áreas, né? Todos os dias surgindo novas áreas, novas oportunidades e tudo mais. Então, isso não vem ao caso a gente ficar citando qual área e tudo mais. Então, é importante que a gente entenda, né? O que é o trabalho, em geral. Outra definição que eu trouxe para vocês sobre o trabalho, né? O trabalho é um nome dado a um esforço ou uma atividade realizada por indivíduos para atingir metas, remuneração, concretizar sonhos. Essa definição traz alguns termos diferentes, né? Porque muitas pessoas não trabalham só por uma meta, por uma remuneração, pelo que elas vão ganhar, mas, né, pensando lá na frente, quero concretizar um sonho, um objetivo de vida, eu trabalho para isso, né? Então, muitas pessoas têm outros objetivos, certo? Então, é o ato de trabalhar que faz com que as pessoas demonstrem iniciativas, ações e desenvolvam habilidades para fazer algo, né? Por quê? Eu tenho determinado trabalho, eu vou fazê-lo da melhor forma possível, né? Eu vou demonstrar iniciativa, desenvolver habilidades, eu vou estudar, eu vou tentar melhorar, né? Muitas empresas dão treinamentos para os funcionários, né? Então, para desenvolver essas habilidades,
para fazer algo, né? E é com o trabalho também que a pessoa tem a oportunidade de aperfeiçoar essas habilidades, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de trabalho, é necessário um treinamento, né, para que essa pessoa vá aperfeiçoando essas habilidades. Por outro lado, outros tipos de trabalhos é necessário estudos mais profundos, né? Mais quando a gente está relacionado à área intelectual. Então, também é outra forma de aperfeiçoar o trabalho, certo, gente? Então, o trabalho, ele serve, né, para fazer com que o homem, as pessoas aprendam a conviver umas com as outras, né? Levando em consideração as diferenças, né? O trabalho faz com que o homem também ele aprenda a não ser egoísta, né? E pensar no ambiente de trabalho e objetivos do ambiente de trabalho, não apenas em si. É claro que isso depende, né, pessoal, de pessoa para pessoa, né, de como, vamos dizer assim, a pessoa leva a sua vida, né, de como é a personalidade de determinada pessoa. Mas, em geral, o trabalho, né, principalmente, faz com que essas pessoas comecem aprender a conviver em grupo, porque a maioria dos trabalhos faz com que as pessoas tenham convivência, né, entre si, e aí, tendo essa convivência em grupo, muitas vezes, né, esse ambiente de trabalho, ele vai proporcionar a essa pessoa começar a pensar na empresa como um todo, né, porque muitas vezes as empresas também fazem com que a pessoa seja instigada, né, a atingir metas e objetivos da empresa para que ela também, como profissional, atinja as metas e objetivos, possa crescer na empresa. Então, isso é uma coisa que o trabalho faz, né, com as pessoas. Ele modifica um pouco a parte social daquelas pessoas que estão convivendo ali. Claro, né, pessoal, como eu falei, existem pessoas que não se abalam por conta, né, de convivência com outras pessoas que são extremamente egoístas, né? E isso não é legal, principalmente no ambiente de trabalho, porque um trabalho em grupo, né, geralmente tem um trabalho, uma pessoa que tem uma facilidade de trabalhar em grupo, geralmente ela tem um destaque maior, né? Porque ela não é uma pessoa difícil de se lidar. E hoje em dia a gente vê muito isso em empresas, né? Que algumas pessoas são difíceis de lidar, difíceis de conversar, então é complicado. E muitas vezes os gestores de empresas não veem isso como uma boa característica, né? Mas como eu falei, isso depende, né? De empresa para empresa, de qual o objetivo daquele trabalho de determinado indivíduo. Então, além de tudo isso, o trabalho ele também ensina um indivíduo a fazer algo com objetivos definidos, né? O que é aprendido desde a época de trabalhos escolares. Então, a gente começa lá desde a infância a ter essa responsabilidade com o trabalho, né? Por quê? Porque desde pequenos nós somos ensinados, né? Eu tenho a tarefinha da escola para fazer, tenho que fazer, eu tenho um prazo, tenho que levar amanhã e tudo mais, né? E aí isso vai se desenvolvendo com os trabalhos escolares, né? E assim sucessivamente. Então, né, o ser humano passa a conquistar o seu próprio espaço e respeito de outros indivíduos através, então, né, dessas etapas que ele vai ultrapassando durante a vida, né? Ele vai atingindo esses objetivos, né? E aprendendo, né, com o passar dos anos a realizar o que é pedido para ele, né? Eu tenho um trabalho para realizar, eu vou realizar, eu tenho esse objetivo, eu tenho que entregar nesse prazo, né? Então isso é uma coisa assim que mesmo que a gente não perceba, né, inconscientemente isso é trabalhado na gente desde a infância, certo, pessoal? No próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso.